O PCC, primeiro comando da capital, volta às manchetes dos jornais brasileiros depois de uma briga que gerou um massacre na penitenciária Anísio Jobim, em Manaus. A facção rival é a facção da família do Norte, lá do Amazonas, cujo governador do estado, José Melo, do PROS, chegou a dizer que, com respeito ao massacre, não havia nenhum santo ali, havia matadores, havia estupradores, mas nós não vamos nos deter nessa declaração um tanto quanto estapafúrdia de um governador do estado, mas que não deixa de ser verídica, para nos ater num detalhe para o qual nem o governador, nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o silente presidente Michel Temer, e muito menos a mídia brasileira, não se podia esperar outra coisa, se ateve. O detalhe de que as facções criminosas, como o Comando Vermelho, como a própria Família do Norte, lá do Amazonas, como o PCC, são os jihadistas brasileiros. E o primeiro comando da capital, não só um jihadista comum, o PCC é o nosso Estado Islâmico. Para quem pensa que o Brasil está muito distante da realidade daqueles países do Oriente Médio que vivem amedrontados, que têm a sua população diuturnamente debaixo da mira das armas de terroristas, de fundamentalistas islâmicos que querem impor à força a Sharia islâmica e que a população viva segundo as suas leis e costumes, está muito enganado. As facções criminosas brasileiras, elas são um fenômeno muito semelhante do fenômeno dos fundamentalistas islâmicos. A realidade das facções criminosas brasileiras é uma realidade de um caldo cultural no qual mergulham pessoas sem perspectiva social, sem perspectiva profissional, sem perspectiva de vida nenhuma e toma conta de regiões inteiras do Brasil. Vejamos o caso do estado do Rio de Janeiro, onde mais de 70% do estado é realmente controlado com mãos de ferro pelo narcotráfico. E o Rio de Janeiro agora, que vem vivendo um fenômeno novo de profissionalização com a entrada do PCC tentando tomar áreas de controle do Comando Vermelho. E o PCC também que quer tomar o controle do estado do Amazonas, como vimos na briga com a facção Família do Norte. O PCC, que é a nossa facção criminosa organizada empresarialmente e que vem crescendo o seu tentáculo, o seu campo de administração pela América Latina. O PCC, com um código, digamos, de ética criminosa próprio, muito forte e muito coerente, e com um corpo de soldados dispostos a matar e a morrer em obediência a esse código, porque a facção criminosa passa a ser a sua razão de vida. Esse fenômeno, então, ele é muito semelhante, porque é uma espécie de fundamentalismo secular, é uma espécie de fundamentalismo criminoso, um fundamentalismo que se arraiga na mente dos seus soldados e na mente das pessoas que observam e veem na facção criminosa como única forma de dignidade pessoal. O PCC é um case estudado nas universidades internacionalmente como agente pacificador de presídios. Ele é um exportador de políticas penitenciárias do Brasil e isso é muito preocupante, porque hoje o PCC domina as prisões brasileiras.
Hoje o PCC domina regiões pobres cuja atividade principal é o tráfico. Hoje vemos o PCC tentando entrar em outros estados e tentando ocupar um estado importante no cenário nacional, como o Rio de Janeiro. E o que será do amanhã, quando o PCC, cansado de cumprir ou tentar se esquivar da aplicação da lei do Estado brasileiro, quando o PCC tentar se esquivar de obedecer ao ordenamento jurídico brasileiro, um ordenamento jurídico balizado pelas formalidades democráticas, o que será do amanhã, quando o PCC decidir que é hora de tomar o lugar do Estado brasileiro? Viveremos nós um processo semelhante ao que vivem os países do Oriente Médio, no qual rebeldes jihadistas ou o Estado Islâmico tentam impor as suas leis acima das leis do Estado? Nós vamos pagar para ver e deixar que as facções criminosas aumentem o seu grau de poder? Ou, democraticamente, o governo brasileiro vai retomar um debate sério sobre políticas penitenciárias e fazer valer direitos e garantias fundamentais para os seus presos e deixar de fazer afirmações estapafúrdias como a do governador do Amazonas, de que lá não tinha santo? O Estado vai agir já e de maneira eficiente através de políticas eficientes ou vai fechar os olhos, como fez o governo do PT em 13 anos no governo federal e com o ministério responsável pelas penitenciárias? Também, o que nós podíamos esperar do PT, a maior facção criminosa do Brasil? Era facção discutindo sobre facção. Nossa esperança é que agora nós possamos parar para refletir que o PCC é o nosso Estado Islâmico e que as facções são os nossos jihadistas. E nós devemos, a partir de já, nos preocupar com essa questão, porque senão pode ser tarde demais. E o nosso efetivo policial e o nosso efetivo militar talvez não deem conta quando essas facções quiserem tomar o poder.